Vamos lá, pessoal. Então, bem-vindos à classe de espanhol, nuestra clase de espanhol de hoy. La primera cosa, les voy a explicar qué son los recursos cohesivos. Dale. Chicos, esta explicación está en la página 29, só para que vocês sepam. Então, só para que vocês tenham ciência, isso que eu vou começar a explicar aqui está na página 29. Entonces, ¿qué son los recursos cohesivos? Pensemos en las palabritas que permiten que el texto sea comprensible para el lector, ejercen la función cohesiva. Aí ustedes pueden preguntarme, profe, ¿qué es la cohesión? Unión entre dos cosas. ¿Qué serían estas dos cosas? De un lado yo tengo los recursos cohesivos, que ellos pueden ser conjunciones, adverbios, pronombres, y del otro lado tengo las oraciones. Al medio tengo estas palabritas, ok, que están juntas para que a oração haja sentido. Então, esses recursos coesivos, conectores, que nós chamamos em português também, eles estão presentes dentro de uma oração para fazer um nexo, para fazer uma conexão, para que elas façam sentido, ok? E aí, para que quede claro el sentido, lo que son los recursos cohesivos, pensemos en un rompecabezas. Ah, ok, Lila, vou tentar tirar aqui. Saiu, Lila. Ok, obrigado. Pensemos em um rompecabezas. Não, pensemos em um rompecabezas. Quebra-cabeça em português. A ver, que é um rompecabezas? Um juego que consiste em componer determinada figura combinando cierto número de piezas o pedacitos en cada uno de los cuales hay una parte de la figura. Entonces aquí miremos este ejemplo. Aquí tenemos un rompecabezas y se le falta una pieza en este rompecabezas. Entonces hay una incoherencia aquí. Algo no está bueno porque falta un pedacito de la pieza. Entonces pensemos en estos conectivos como piezas de um rompecabezas. Dale? E aí, ela voltou aqui. Para que quede claro que son los recursos cohesivos, vamos a hacer un ejercicio aquí juntos. Atención. Después del robo, me quedé muy nerviosa. Necesito tomar uma taça de té. Antes, deixa eu traduzir aqui para caso alguém não tenha entendido. Depois do assalto, eu fiquei muito nervosa. Eu preciso tomar uma xícara, taça, xícara, uma xícara de chá, té ou café. Eu até já respondi. Aqui temos dois recursos cohesivos. Temos a Y, que é o Y em espanhol, e temos a U. La Y ejerce una relación de suma, de adición. Pero aquí tenemos que poner atención que es una idea de alternancia. Ou seja, ela tem que tomar uma xícara de chá ou uma xícara de café. Então aqui eu não posso colocar la Y, o Y, porque se eu colocar la Y aqui, vai dar uma ideia de adição, de soma. Então, aqui, ó, después del robo me quedé muy nerviosa, necesito tomar uma taça de té ou café. É só lembrar da ideia de alternância. Eu vou tomar uma coisa ou outra. Eu posso fazer uma coisa ou outra. Então, aqui temos um
conectivo de alternancia. Dale. Exercício 2. La oposición. Lembrando que esses dois exercícios não estão no livro de vocês, ok? Eu só trouxe mesmo para que fique claro o conceito. La oposición a la eutanasia por parte de las religiones cristianas brota de la convicción de que solo Dios da la vida. E aí temos dois conectores aqui. Sin embargo, o que significa sin embargo, prof? Significa entretanto, conector de oposição. E temos o outro aqui, portanto, que seria um conector consecutivo. Então, atenção. La oposición a la eutanasia por parte de las religiones cristianas brota de la convicción de que solo Dios da la vida y por tanto solo Él puede quitarla. Vamos traduzir essa frase, entender essa frase. Primeira coisa, ¿qué es la eutanasia? La eutanasia es la acción de provocar la muerte de una persona, de un enfermo, que tiene un problema incurable, que está com uma enfermidade incurável. Então, a ação de provocar a morte de ele se chama eutanásia. A eutanásia é um tema muito polêmico. Algumas pessoas estão de acordo e outras pessoas estão em contra a causa de religião ou a causa de uma questão personal. Ok? Então, a tradução dessa frase aqui seria: a oposição à eutanásia, que é essa prática de provocar a morte de alguém que está doente, por parte das religiões cristianas, brota da convicção de que só Deus dá a vida e, portanto, ou por isso, só Ele, esse Ele aí, Deus, pode tirá-la, né? Quitar-la, tirar. Ok? Quitar, quita uma coisa, tira uma coisa. Então, que só Deus dá a vida e, portanto, por isso só Ele pode tirar. Então, aqui, o conector mais adequado é, portanto. Próximo. Aí, temos em la página 33, agora vocês podem pegar o livro de vocês, ok? Só uma coisa, nono ano, eu não vou corrigir aqui com vocês a página 30 e 31, porque eu já fiz a correção e já enviei para vocês pelo portal, ok? Por isso que eu estou pulando a página 31 e 33, que eu já mandei a correção para vocês. E a página 32... é um exercício de compreensão auditiva que nós não faremos agora. Então, na página 33, eu tenho assim: observa los íconos a continuação e apunta a que gênero fílmico se refiere. Lembrando que o tema do nosso capítulo é entretenimento, cine e arte, tá? Então, está sendo abordado muito a questão dos filmes, das películas del cine aqui. Então, aqui temos los íconos, em espanhol íconos, em português ícones, e temos que poner o nome del género. Dale, então aqui, en el orden, musicales, dramas, em espanhol, terror, aventuras, el coche aqui, aventuras, coche é carro, comédias, románticas, el corazón con la flecha y románticas, acción, bélicas, que tiene que ver con guerra, suspense, ciencia ficción, policíacas, né? Las películas de la policía que tienen policiales y históricas. Então, aqui nessa tarefa era só para identificar a que gênero se referem as películas. Dale. Aí, agora, vamos a identificar los conectivos, e aí les pido que abram em la página 30. Eu
Esse aqui é o exercício da página 33, mas eu quero que vocês abram na página 30 para vocês acompanharem, porque na página 30 eu tenho aquela tabela que está falando a relação e os conectores e ainda alguns exemplos. Ainda tem alguns exemplos aí na página 30. Então, enquanto eu vou explicando aqui o exercício da 33, vocês podem aí abrir na página 30. Aqui temos quais são os principais conectivos? Completa o mapa mental e apunta exemplos de uso. Então, temos um montão de conectivos, temos muitos conectivos, pero não é necessário poner todos, só os mais utilizados. Dale? Então, por exemplo, aqui, ó, com a ideia de suma, de adição, temos lá Y, temos lá I, temos ni, temos que. Por exemplo, uma frase com um conectivo de suma. El cine es arte y entretenimiento. El cine es arte y entretenimiento. Então, reparem que esta Y, esse Y aí, ele está ligando essas duas orações, tá? El cine es arte y entretenimiento. ¿De acuerdo? Tenemos también, entonces aquí ustedes pueden poner la Y, la E, la Ni, que, ¿ok? Los conectivos de oposición, que expresan una relación de oposición. Tenemos pero, tenemos sin embargo, já disse que é entretanto, no obstante, sino, sino que, etc. Ejemplo aí, ó. Nosotros haremos este fim de semana ou não participaremos do congresso. Lembrem também daquele exemplo que eu dei lá da moça. Necessito tomar té. Não é esse agora. Agora é oposição, desculpa. Vamos lá, deixa eu criar uma frase aqui com oposição. Me gustaría ir al cine esta tarde. Sin embargo, empezó a llover. Tradução, eu gostaria de ir ao cinema essa tarde, entretanto, começou a chover. Então, reparem que, sin embargo, ideia de oposição. Poderia também utilizar el pero. Me gustaría ir al cine esta tarde, pero empezó a llover. Tenemos también los de comparación, igualmente, del mismo modo. Tenemos los ordenadores, o sea, para indicar un orden. Por ejemplo, les puedo decir, chicos, para comenzar nuestra clase, antes vamos a hablar un poquito del contenido de la semana pasada. Miren, para comenzar, idea de ordenar. Explicación, esto es decir, vale decir, en otras palabras. Distributivos, esse, este, aquele, sea, outro. Alternância, aí vem aquele exemplo do café e do chá. Necessito tomar um té ou café, ou seja, necessito tomar uma coisa ou outra. Dale? Retomada de ideias. A gente usa muito para conclusão aqui, então eu escrevi um texto e lá no último parágrafo eu quero resumir tudo que eu escrevi nos parágrafos anteriores. Aí eu posso colocar em resumen, em síntese, em poucas palavras, ou seja, para retomar uma ideia. Dale? Aí, nós temos na página 35, nono ano, um exercício que também relembrar o conteúdo da semana passada, que são o que é o artigo neutro lo, o emprego, o uso do artigo neutro lo. Então, vamos lá. Mas é usar e saber o que está usando. Completa as frases a continuação. Se tiver alguma dúvida, gente, fala aí, escreve no chat, tá tudo ok? Completa as frases a continuação com ele ou lo, segundo se adequado. Então, vamos relembrar. O ele, eu vou usar antes do substantivo masculino no singular. Então, el chico, el coche, el hombre. O lo, eu posso usar ele em algumas situações, certo? Eu posso usar ele antes de advérbio, eu posso usar ele antes do verbo no particípio, eu posso usar ele antes de adjetivo e eu posso usá-lo também para uma expressão idiomática, que são aquelas frases mais coloquiais
presentes em um país. Então vamos lá. Gente, tá tudo ok aí? Escrevam aí no chat para eu saber que tá tudo certo. Tá. Que bom, porque vocês ficam tão calados. Completa as frases a continuação com ele ou lo. Então é usar e saber por que está usando. Né? Nós temos que, porque aí eu vou conseguir identificar que você realmente conseguiu entender o conteúdo. Então vamos lá. Lo bonito es ser feliz. Bonito, adjetivo. Entonces yo sé que antes de un adjetivo utilizo el artículo neutro lo. Entonces lo bonito es ser feliz. La cosa bonita es ser feliz. Igual eu falei para vocês semana passada. Em algumas frases nós conseguimos substituir o lo por la cosa, em outras não. Tá? Não são em todas as situações. Mas aqui nós temos a certeza que é o lo, porque bonito, adjetivo, e antes de adjetivo, utilizo el artículo neutro lo. ¿Vale? Después, lo más triste de esta situación es que no hemos conversado. Lo más triste, advérbio de intensidade, lo más, né, que seria o mais. Lo más triste de esta situación es que no hemos conversado. O mais triste, em português, seria o mais triste da situação é que nós não conversamos. Aqui, letra C. El abuelo de Marta foi ao cine ayer. Ou seja, o avô de Marta foi ao cinema ontem. Ayer significa ontem. Gente, por que aqui é ele e não é lo? Porque abuelo é um substantivo masculino. Então, antes de substantivo, no puedo, no debo utilizar o artículo neutro lo. Dale? Eu falei para vocês também que o artigo neutro lo ele é utilizado naquelas frases, naquelas expressões idiomáticas, como essa aqui, por exemplo. Ó, cuídalo tuyo, cuídalo tuyo, chico, no te metas em mi vida. Cuida do seu. Então, cuídalo tu. Então, é uma expressão toda idiomática, por isso que nós usamos aqui o lo também, tá? Depois, chico es muy educado. Ó, chico, substantivo masculino. El chico es muy educado. O menino é muito educado. Dale? Depois, F. No sabemos lo que piensa María. Ou seja, no sabemos la cosa que piensa María. Vimos também que podemos utilizar o artículo neutro lo antes de la palavra que. Então, para formar frases. Lo que imagino, lo que me gusta en ti. Então, aqui, não sabemos lo que piensa María. Não sabemos la cosa que piensa María. Vale? Nono ano, na página 35, na questão 2, nós temos assim: escreve frases com expressões para valorar os seguintes gêneros del cine. Na aula passada, na live passada, nós vimos na página 25 algumas expressões para eu dar a minha opinião de uma forma negativa ou positiva em relação a algum assunto. No caso aqui, cinema, que é o assunto do nosso capítulo, filme, entretenimento. E aí, aqui a mesma coisa. Temos gêneros de películas distintos e temos que utilizar algumas expressões para valorar. Então, já he hecho aqui para que quede como exemplo. Atenção, letra A. Me encantou la película romântica. Então, me encantou é uma expressão para valorar de uma forma positiva, de uma maneira positiva. Ou seja, me gusta la película romântica. Dale, me encantou. B. No me gustou mucho aquella película de acción. Então, aqui tenho uma expressão para valorar de uma maneira negativa, porque é algo que não me gustou. Então, não me gustou muito aquela película. Então, reparem que as expressões eu estou colocando em negrito aqui, ó. E C, la película é filme, tá? Se alguém estava com dúvida ainda, la película de Charles Chaplin es maravilhosa. Lembrando que aqui, ó, o adjetivo sempre concordando com o substantivo, tá? Película, substantivo feminino, la película. Então, por isso, maravilhosa.
Se fuera um substantivo masculino, seria maravilhoso. Dale? Então, a película de Charles Chaplin é maravilhosa. Dei a minha opinião e usei as expressões para falar de forma negativa ou positiva de algo, de um assunto, no caso aqui o filme. Temos na página 35 agora, chicos, el último ejercicio, incluso, el último ejercicio del capítulo 2. E aí temos assim, miren, completa el texto con los conectores adecuados de la caja. Tenemos los conectores, já vamos a entender. Para colmo, les voy a explicar qué significa, después, para acabar, en primer lugar, así que, en conclusión. Creo que aquí que es el más distinto es el para colmo, que es un conector utilizado en español. Entonces, primero vamos a ver aquí y entender por qué debo utilizar cada conectivo en un determinado lugar. Jueves foi um dia terrível. Então, quinta foi um dia terrível. Jueves, dia da semana, quinta. Em primeiro lugar, então, aqui, ó, para empezar, miren, el conectivo em primeiro lugar, no sonó el despertador e cheguei retrasado à escola. Então, em primeiro lugar, o despertador não tocou e eu cheguei atrasado à escola. Então, reparem que aqui o meu dia começou ruim, eu expressei algo ruim que aconteceu comigo. E aí, na sequência, eu quero falar de algo também que não foi legal, que não foi interessante. E aí, em português, nós temos um conectivo que nós falamos assim, ó, ainda por cima. Deixa eu dar um exemplo em português para que fique claro. Nossa, eu acordei, o despertador não tocou, a minha mãe não me acordou, eu me atrasei para o trabalho. E ainda por cima, quando eu cheguei no meu ambiente de trabalho, havia isso, aquilo. Então, reparem que esse ainda por cima é para afirmar, tá, que outra coisa negativa aconteceu comigo. Porque eu já comecei falando de algo negativo. Então, para expressar que outra coisa negativa aconteceu na sequência, eu uso ainda por cima. E aí seria esse para colmo. Então, vocês mirem. Então, ele chegou, aqui, voltemos aqui para a frase. Ele chegou, quinta-feira foi um dia horrível para ele. Para começar, o despertador não tocou. Ele chegou atrasado à escola. Ainda por cima, fala, Otávio, dúvida? Otávio, dúvida? Se tiver alguma dúvida, eu vi que você levantou a mão. Sei, talvez você apertou em alguma coisa aí, mas se tiver for dúvida, pode parar. Ok. Então, aí ele está falando que quinta-feira foi um dia horrível para ele, o despertador não tocou, ele chegou atrasado à escola, enfim, ainda por cima, el profe estaba de mal humor. Para colmo, el profe estaba de mal humor. Ok? E me falou de que isso não podia repetir-se. Então, o professor estava mal-humorado e ainda falou para ele que isso não podia se repetir. O que foi isso que não poderia se repetir? Ele chegar atrasado à escola. Depois, temos depois. Miren que este después aqui é um conector que nos dá uma ideia de tempo, é um conector temporal. Então, depois fui a sacar dinheiro. Então, depois de quê? De toda a situação negativa que havia acontecido com essa pessoa. Depois, fui a sacar dinheiro para comer e me di cuenta de que havia perdido a tarjeta. Então, depois ele foi sacar o dinheiro dele para comer, ele se deu conta que havia perdido o cartão. Tarjeta, cartão. Só llevaba 5 reales, aí está em português, não sei porquê, mas seria reales, 5 reales em mi carteira, dale? Então, ele só levava aí 5 reais na carteira dele. Assim que, ok? Assim que, tuve que pedir dinheiro prestado a um companheiro. E aí falaram em português, né? Só levava 5 reais na minha carteira e ainda tive que pedir dinheiro prestado
ou por isso tive que pedir dinheiro emprestado a um colega. Después aí, para finalizar, para la conclusión, utilizamos dos conectores aí, para acabar, quando iba a correr del autobús, para acabar, ou seja, já sabemos que está finalizando aqui o discurso dele, para acabar, quando iba a correr del autobús, ó, correr no sentido de pegar, para acabar, quando eu fui pegar o ônibus para voltar para casa, caí em la acera, ou seja, eu caí na calçada, acera, calçada, dale? Em conclusão, finalizando aqui, em conclusão, ayer foi um dia desastroso, ou seja, concluindo, ontem foi um dia desastroso. Então, ele aqui, né, foi uma sequência de fatos negativos que aconteceram no dia dessa pessoa. Então, vejam como cada conector, no ano, ele tem a função de ser encaixado aqui nas orações, no texto, ok? Para que haja uma coesão, para que haja um sentido. Alguma dúvida em relação ao uso, ao emprego? Pessoal, conectores, como que nós fixamos de uma forma mais tranquila os conectores, no nosso caso na disciplina de espanhol? Porque em língua portuguesa é muito mais fácil, você pode não saber o nome, mas você usa o tempo todo. Em língua estrangeira é um pouquinho mais complicado. Então, ouvindo música, lendo textos, mas não só os textos que vocês têm que ler da nossa apostila, outros textos de assuntos que vocês gostam também, certo? Porque dessa maneira você vai entender o emprego, você vai entender como que eu uso esses conectores de uma forma mais natural, mais ou menos como em língua portuguesa. Claro que nunca vai ser tão fácil como em língua portuguesa, porque o português é a língua materna de vocês. Mas lendo qualquer assunto que você goste, ouvindo música, vocês vão conseguir assimilar, fixar esse conteúdo de uma forma mais tranquila, ok? Só vou agora sair aqui, tá? E voltar para lá, mas a aula não terminou. Não saiam.